Olá pessoal, respondendo a pergunta de hipocloridria, é a produção de ácido estômago baixo, né? A produção de acidez menos acidez do seu estômago, né? Insuficiente, acidez insuficiente. Então, baixa produção de acidez do estômago, essa hipocloridria. O que acontece com isso, né? Normalmente, a pessoa pode ter vários distúrbios, pode ser costume alimentar, que não é bom, né? Pode ser muito gordura, muito fritura, pode também comer muito carboidrato, ou açúcar, ou então os doces, né? Inclusive fruta. Quando você come algo doce, né? Isso tem um inibidor, igual o bloqueador de próton, né? De omeprazol. Você come doce, ele inibe a produção de acidez. Então, essa é a primeira coisa que você tá falando dessa questão, provavelmente, que você tem costume de alimentação errado. Então, primeiro, tem que cortar excesso de farinha, de carboidrato, de bolo, de doce. Não come doce antes de comer. Essa é a primeira coisa que você tem que suspeitar. A segunda suspeito, que o sistema funciona, o estômago funciona como um relógio, é um sistema simpático. Ele tem um horário de funcionamento. Então, quando você começa a desregular nesse horário, começa a levantar muito tarde, não segurar o horário certo, e você começa a produzir horário errado de acidez. Quando você não está muito preocupado, né, ou come irregularmente, não tem horário certo para comer, então você tem que fixar esse horário. Você não vai produzir acidez, ou você já produziu, né, no horário errado, né? E aí você dá ansiedade, aumenta a ansiedade no horário errado, né? No horário certo, aí sim, você produz acidez certo, para digerir a alimentação, né? Esse é um segundo que a pessoa pode ser que tem um hábito errado, né? Além de alimentação errada, tem hábito errado, né? Ou a pessoa pode se ter muita ansiedade, pode se ter um distúrbio de sono também. De qualquer maneira, você desregulou a relógio interno. Então, como que faz? Você tem que levantar cedo, horário certo, levanta 5 às 7, é o horário do intestino, começa a funcionar o intestino, começa a funcionar de manhã. Mas porque eu dormi tarde, não importa, você levanta de manhã, mesmo horário. Depois você repor mais seu sono no outro dia, dormir mais cedo. Mas sempre regula pela manhã, não regula pela noite. Eu vou dormir cedo, você não consegue de repente. Você só vai levantar de manhã, cedo, aí outro dia você consegue dormir cedo. Então começa pela de manhã, né? Esse é o primeiro. Outro, começar a tirar essas preocupações. Por que você está preocupado, né? Qual que está causando essa preocupação? Preocupação é o futuro, é o medo de futuro, é falta de fé no futuro que você vai. Então quando você aumenta a sua fé, aumenta a confiança no futuro, você diminui nessa produção irregular de acidez, né? O terceiro, você eliminar essas açúcares para não perturbar essa produção, né? De inibidor de acidez, né? Como doce, como vinho doce também. Você toma vinho suave, bloqueia na hora, não produz. Por isso tem que tomar vinho seco, né? Para produzir acidez, né? O sal estimula o ácido, né? Então você pode tomar suco de limão, vinagre de maçã. Os ácidos estimulam mais a acidez antes de comer. Como você tem hipoprodução de acidez, então você pode acrescentar água com limão ou então vinagre de maçã, né? 1 a 2 colheres de vinagre de maçã, meia hora antes de comer, você começa a estimular a produção, né? Acidez estimula, sal estimula e tem outra. Pimenta também pode estimular. Você pode põe pimenta na sua pimenta vermelha e o gengibre. Gengibre estimula mais ainda. Gengibre e açafrão são duas agem com meridiano do estômago. Então, o Confúcio sempre fala, se eu não tenho, né? Confúcio sempre tem que comer gengibre antes de comer. Se não tem gengibre, ele não come. Né? Literalmente, né? Ele come, claro, mas ele fala, se não tem gengibre, não vou comer. Então, é para estimular o meridiano do estômago. Então, se vai fazer a conserva de gengibre, né, com açafrão, aí você come um pedacinho antes de comer, você aumenta a produção de acidez. A pimenta, o vinho cego também estimula a produção de acidez. Se a pessoa não gosta de vinho, não tem problema nenhum. Você começar a usar gengibre e a pimenta. Faz isso sentido. Quando você regularizou sua vida, você vai voltar a produzir acidez suficiente. Qual é o problema se não produz suficiente acidez? Você perde essa barreira de matar as bactérias.
Porque o estômago é uma cozinha, ele é uma barreira, ele tem que proteger você, não pode entrar qualquer bactéria, né? Esse é o primeiro. O segundo, tem que digerir alimentos. Então, quando falta de acidez, muitas vitaminas, cálcio, magnésio, zinco, não absorve. Vitamina B12, ácido fólico. Quando você falta dessa acidez, você não absorve essas vitaminas. E também demora muito no intestino para digestão, né? A primeira etapa de digestão é no seu estômago, né? Se você não digerir no estômago, vai sobrar muito para a sua pâncreas, para o seu fígado, para digerir no intestino. Isso demora muito mais, cria muito gás, cria estufamento, inchaço, tudo isso simplesmente pode ser falta de acidez no seu estômago, ok? Então, para tirar isso, também tem alguém que não tem mais essa produção de acidez por causa de muito tempo, né? Tomando bloqueador de próton, omeprazol, pantoprazol, tudo nesses prazóis, com o tempo, você começa a bloquear, começa a não produzir mais essa acidez. Então, evita nesses remédios para não criar essa hipocloridria, para não falta nessa acidez. Então, a gente precisa dessa acidez para decompor proteínas, para decompor gordura e a carboidrato. Então, a primeira etapa, você precisa colocar essa acidez para cozinhar. Né? A gente comia cru, né? Hoje está comendo cozido. Então, a tendência, o homem mais moderno, tendendo a atrofiar. A gente produzia muito mais acidez do que hoje, né? A tendência quando o homem mais moderno, mais a comida processada, cozida, né? Você tende a produzir, atrofiar o seu problema de estômago, né? Então, o certo é que você precisa comer certas quantidades de crus, né? As folhas, saladas crus, para aumentar nessa produção, para o estômago sentir necessidade, né? Além de estimular ele, né? Você vai produzir a certa quantidade certa de acidez. E tem um segredo também, você pode mastigar mais. Quando você come muito rápido, né? Isso sempre vai dar problema na pâncreas. Sabe aquela pessoa que come muito rápido? Né? Tem o apresentador Marcelo Rezende, tem Steve Jobs. Essas pessoas são muito estressadas e rápidas. Então, come de qualquer jeito e começar a continuar trabalhando. Isso não dá tempo, né, para o estômago funcionar. E aí sobrecarrega a pâncreas, né? Por que eu estou jogando para trás? Como fosse a primeira e depois, né? O pâncreas não fica depois, fica atrás. E você começa a sobrecarregar outros órgãos. Você tem a etapa por etapa, né? Primeiro, salivação. Comi pela saliva e enzimas que começam a produzir, né? Depois você, no estômago, né? Você tem que mastigar 30 vezes. Com toda a comida carvada, mastiga. Essa mastigação estimula a produção de acidez também. Então, já falei tudo que eu pensei na minha cabeça. Então, você assiste esse vídeo. Se não entendeu, assiste de novo. Coloca em ordem, né? Resumindo, para o que eu tinha falado, para você criar um bom costume, né? Tem que ter horário para comer, horário certo, tem que comer comida certa, tem que mastigar, né? E senão você acrescenta, né, a pimenta, vinho, gengibre para estimular a produção de acidez, ok? Obrigado.